Olá, eu sou Elias da Igreja em Boa Viagem, saúdo a todos com a paz de Jesus. Nós estamos dando início aqui nesse mês aos devocionais de acordo com a leitura. Nossas leituras têm a ver agora com o livro de Salmos e o livro de Provérbios. Esses livros talvez sejam dois dos livros do Velho Testamento mais lidos pelos religiosos, né? Então, tanto católicos quanto evangélicos gosto bastante da leitura desses livros, talvez porque Salmos são orações que homens de Deus fizeram quando estiveram aqui, né? E nós podemos, quando passamos por algumas situações semelhantes, né, podemos usar essas orações também. E Provérbios porque tem uma sabedoria prática, né, bons conselhos para que nós possamos aprender como lidar nessa vida tão desafiadora que nós passamos. Mas eu vou estar mais focado hoje no livro de Salmos. Nossa leitura chega até o capítulo 4, né, desse livro tão importante. Às vezes a gente olha o livro de Salmos e vê ele como um livro só, mas na verdade é a junção de 5 livros. Na verdade, cada livro desse é uma coletânea de poesias que eram oradas e cantadas pelos judeus no passado. Alguns vão até dizer que os salmos eram o inário que os judeus tinham. E eles usavam com vários intuitos, né? Por exemplo, quando tinham dificuldades na vida, uma tristeza muito grande, um professor judeu sempre pedia para que os seus alunos lessem os salmos. E a própria igreja tem usado ao longo dos anos os salmos como importante informação, né? Então, os salmos eles podem trazer instrução para nós, não deixam de ser louvores a Deus, né? Então sempre estamos elogiando, os salmistas elogiam a Deus e nós, quando estamos proclamando os salmos, também estamos elogiando ao nosso Deus. E também são orações, orações que eram cantadas de homens de Deus, que nós também podemos estar aprendendo a orar quando nós lemos esses livros tão importantes. Mas esses 5 livros de Salmos aqui, nós vamos estar concentrados no primeiro livro. O primeiro livro vai do Salmo número 1 até o Salmo número 40. Os Salmos são conhecidos principalmente por ser escrito por Davi, mas nós sabemos que nem todo o salmo aqui escrito é do próprio Davi. Mas uma característica dessa primeira coletânea que nós vamos estar lendo é que boa parte desses salmos são sim escritos por Davi e talvez até mesmo colecionados por Davi na época dele. Davi bem preocupado, cuidadoso em organizar o louvor a Deus no templo que seria construído por seu filho mais adiante, teria deixado aí talvez um, dois, né, dos livros de salmos organizados, né, até mesmo talvez financiados pelo próprio rei na época, para que fosse usado na adoração a Deus. Então nós temos aqui um instrumento importante de adoração, que são os salmos, né? Como eu falei, instrui a gente, nós vamos estar automaticamente louvando, elogiando o nome de Deus, e também são orações de homens de Deus que estavam sofrendo muitas vezes nesse mundo, ou alegres, né, aqui nesse mundo também, que nós podemos estar aprendendo, copiando, né, muitas das palavras que eles vão estar usando. Na leitura de hoje nós vamos estar chegando até o capítulo 4 dos Salmos, né? Então nós temos pelo menos aí o Salmo 3 e o Salmo 4 como salmos que foram escritos pelo próprio Davi. O Salmo 1 e o 2 talvez não, né? Talvez outras pessoas foram os escritores dele. Salmo 1 bem conhecido, né? Um salmo de instrução que fala aí qual é o verdadeiro caminho da felicidade. Então nós, para sermos realmente felizes nesse mundo, nós precisamos estar tendo prazer na lei do Senhor. A palavra de Deus é aquela que nos dá o prazer e nela está meditando a todo tempo, tanto de dia quanto de noite, né? Em todo momento de nossas vidas devemos estar realmente meditando nessa palavra de Deus tão poderosa. Outro detalhe importante do livro dos Salmos é que embaixo daqueles títulos que a Bíblia coloca para nós,
tem instruções que são antigas, né, chamadas aí de epígrafes nos Salmos. Em cima do Salmo 3, por exemplo, diz assim: Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Então, os salmos muitas vezes dão instruções para a gente, até mesmo do contexto histórico pelo qual o salmista vai estar orando, né? Vai estar realmente clamando a Deus, ou até mesmo falando com Deus nessas orações, né? Pedindo aquele socorro, livramento. Então, esse Salmo 3, o cenário foi quando Davi, né, realmente foi destronado pelo seu filho, né? Davi tem que fugir, né, inicialmente, do seu filho que queria matá-lo, né? Queria assumir o trono e até assume momentaneamente, né? Quando Davi tem que sair da cidade para poder realmente preservar a sua vida e posteriormente recuperar ali o seu trono, né? Então olha que situação, já pensou um próprio filho do rei querendo assumir ali o trono do rei antes do rei morrer, né? Então isso que estava acontecendo. E Davi vai dizer assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde, né? Então é bem interessante porque ao mesmo tempo que Davi nesse salmo está clamando a Deus, dizendo que está difícil as coisas, né? Não é só o filho, né? Tem muita coisa aí maquinando contra ele, né? Até mesmo pessoas que estão apoiando, né, do seu governo, agora apoiando o seu filho, que está assumindo ali, está destronando o próprio Davi. Então ele fala, como é que pode, né, tantos adversários assim estarem me rodeando? E ele vai dizer que a salvação vai vir de Deus. Não há salvação que não venha de Deus, né? Ele vai dizer no versículo 3 que o Senhor é o escudo. Então a confiança nos momentos de dificuldade são muito importantes para nós também, como Davi está realmente clamando. Ele clama a Deus, mas no versículo 5 ele diz: Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Então Davi está dizendo, olha, por mais que está difícil, por mais que tem muitos que estão me arrodeando aqui, me traindo talvez, né, na situação dele ali como rei, destronado pelo próprio filho, ele entende e confia em Deus. Confia ao ponto de dizer, eu posso dormir tranquilo, pegar no sono, que eu sei que o Senhor está por mim, né? Ele não tem medo do povo que está tomando posição contra ele de todos os lados, como ele coloca aqui. E agora no versículo 7, ele vai chamar, né, a Deus para ser ele quem vai lutar por Davi. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras o dente, ou os dentes, né? Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Davi tinha confiança, sabia que Deus era aquele que se levantaria como um guerreiro, né? Um grande guerreiro. E esse Deus é aquele que está abençoando o seu povo, né? Essa característica de Deus continua existindo. Então hoje a igreja do Senhor é o povo de Deus. E esse Deus é aquele quem protege, quem defende, quem levanta para que possa defender e enfrentar todos os inimigos que a igreja possa ter até os dias de hoje. Talvez uma das coisas mais importantes, né? Nós vivemos numa aliança diferente que Davi, né? Davi na aliança antiga, coisas mais materiais, né? Nós hoje vivemos coisas mais espirituais, mais completas do que Davi e enfrentamos batalhas espirituais aí, e é importante a gente saber que o mesmo Deus que batalhava por Davi é o mesmo Deus que batalha por nós hoje. O mesmo Deus que se levanta, que protege, que faz com que seu servo possa dormir tranquilo e pegar um sono, é o mesmo Deus que nos traz a tranquilidade.
que nos vai permitir também deitarmos confiantes nele e pegar no sono, sabendo que o nosso Deus vai batalhar por nós. Esse é o nosso Deus, do Senhor, é a salvação. Recebemos a salvação para os perigos espirituais hoje do nosso Deus. Jesus é aquele quem está nos livrando do mal do pecado, do mal desse mundo, para todo sempre. Que possamos, assim como Davi, dizer: deito-me e pego no sono, porque o nosso Deus se levanta, o nosso Deus é o Senhor, é aquele que é a salvação. Que o Senhor nos abençoe e que possamos ter essa confiança de que o Senhor é a nossa salvação. Deus abençoe.